Tentar contar rapidamente um pouco do meu testemunho. Quem que era eu antes de ser salvo, como que eu descobri a verdade e o que eu fiz quando eu busquei a verdade, né? Bom, eu era um pecador normal que trabalhava num emprego formal de carteira assinada e ao mesmo tempo eu tinha um emprego que era autônomo, que era a minha fonte de renda principal, foi digamos assim, numa carreira que eu desenvolvi e na qual evoluí através de 10 anos de profissão, um pouco mais. E através dela eu consegui a melhor parte da minha renda porque eu fui crescendo e eu era influente e consegui contatos influentes nesse ramo. Enfim, mas isso não importa nada a partir do momento que a gente conhece a verdade de Deus. E eu só fui conhecer essa verdade de Deus porque eu era muito autocrítico e sempre muito reflexivo, eu refletia sobre as coisas que aconteciam ao meu redor e na minha vida. E algumas coisas foram acontecendo e eu fui sempre me questionando e questionando a Deus. Eu tinha uma certa crença em Deus, mas não entendia nada da verdade, não conhecia a verdade, não sabia absolutamente nada. Já havia lido a Bíblia, mas quando Deus não dá o entendimento para a gente vai ler a Bíblia, pode ler a Bíblia 7 vezes seguidas, mas a gente simplesmente não entende aquela mensagem, não penetra na nossa cabeça porque o conhecimento não foi dado por Deus. Entendeu? E não só o conhecimento, mas o entendimento. Então, algumas coisas estavam acontecendo na minha vida e na vida das pessoas ao meu redor que me fizeram refletir mais ainda, porque eu já tinha essa autocrítica dentro de mim e a gravação parou. Enfim, eu refletia sobre o que eu estava fazendo e tal, as coisas que estavam acontecendo, eu perguntava para Deus e pedia entendimento para Deus. E num certo dia eu sim obtive um certo entendimento, entendimento claro do que estava acontecendo, dos problemas que estavam acontecendo. E isso me fez ver claramente que tudo era milimetricamente calculado por Deus, mesmo antes de eu conhecer a verdade. Isso aí foi um dia que eu pedi entendimento para Deus e eu vi que todas aquelas coisas estavam servindo para alguma coisa, para um propósito maior. Qual o propósito? O propósito de eu aprender, de eu evoluir, de eu parar de fazer besteira. Eu sabia que eu estava fazendo besteira, mas eu não conseguia largar a besteira, não conseguia largar o pecado. E também não sabia que era possível. Entendeu? Eu fiz parte de um sistema religioso, fiz parte de uma denominação da Assembleia de Deus. Não, eu nunca fui batizado em água, não que eu me lembre. Pelo menos não no período adulto. Enfim, eu ia à igreja para tentar obter a verdade, mas eu era diferente de todos ali, no sentido de que eu não ficava simplesmente ouvindo, cantando e participando. Eu ficava observando e tentando entender aquelas mensagens que eram passadas ali. Enquanto o pessoal, inclusive, ficava cantando lá na igreja, eu pegava e abria a Bíblia. E diversas outras situações eu também ficava me questionando e também buscando conhecimento fora da igreja, através de vídeos no YouTube, através de pregações, etc. Até que, cansado do estado de não conseguir pecar no qual eu estava, de não conseguir parar de pecar no qual eu estava, eu busquei a Deus com maior intensidade, eu pedi discernimento, entendimento para Deus, e várias vezes, inclusive depois de pecar, eu ia me ajoelhar e falar que eu era um inútil, um lixo, e que se não fosse pela misericórdia de Jesus eu não ia nem ser nada, eu já não era nada, enfim. E foi a partir desses pedidos sinceros e repetidos por discernimento, por entendimento, por sabedoria, que Deus me guiou à verdade. Através dos vídeos que vocês veem aqui em inglês, que são do Chad, que é do Bible Study 101, o Bible Study 101, né? Que é um canal no YouTube onde tem esse pastor, que ele não pertence ao sistema religioso e também Deus tirou ele do sistema religioso e ele mostrou a verdade. A verdade é que, apesar de ele já ter se formado em estudos bíblicos, em faculdade de teologia e tal, ele não tinha recebido porque ele mesmo andava em erro, ele mesmo era um hipócrita, ele mesmo era um pecador. Enfim, aí eu alcancei a verdade através desse canal e simplesmente foi igual um imã gigante de frente para um clipe, ou um clipe de frente para um imã gigante. Simplesmente não consegui largar, entendeu? E quando eu obtive essa verdade, eu não me ofendi dela.
Eu não me ofendi porque eu não sou uma pessoa que, quando vê a verdade, foge da verdade. A verdade é a verdade, não importa a minha opinião. E essa é a visão e a abordagem de toda ovelha de frente para a verdade. De frente para a verdade. Ela não importa se a verdade machuca ela, se a verdade bate, dá tapa na cara dela. O que ela importa é saber a verdade e que ela está seguindo a verdade. Entendeu? E eu não estava seguindo a verdade, mas só a partir do momento que eu busquei e encontrei é que eu vi o que era a verdade. E o que é a verdade? É que a verdade é que o salvo não é mais um pecador, porque o poder de Jesus liberta ele de todo o pecado e tira o poder do diabo sobre essa pessoa. Quando eu acreditei nessa verdade com toda a fé, foi só a partir daí que eu consegui alcançá-la, no sentido de que eu fui liberto, eu fui um alvo dessa verdade, ela me libertou do pecado e dos pecados que eu não conseguia parar de fazer, entendeu? Mas eu primeiro, obviamente, como eu estava em erro, eu precisei aceitar aquilo com humildade e falar, olha, de acordo com a tua palavra, Deus, que falas aqui em 1 João 3,8, eu sou um filho do diabo, aquele que comete pecado é o diabo. Então esse era eu. Eu aceitei e não estava nem aí se eu era, se isso me ofendia. A palavra também diz que em 1 João 3,9, 1 João 3,7, que Jesus nos purifica de todo o pecado. Então um Jesus que é perfeito e de obras perfeitas, quando ele nos purifica de todo o pecado, significa 100%. Mas você precisa ter fé e você precisa largar a mão do diabo. Então eu também entendi que se eu continuasse pecando, como aqui diz em Hebreus 10, 26 em diante, se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, porém uma expectação terrível de juízo, de uma indignação ardente, que é de devorar os adversários. Eu entendi que se eu continuasse pecando, eu ia queimar no fogo do inferno, entendeu? Então, a partir do momento que eu acreditei e me entreguei totalmente à verdade, eu consegui largar o pecado pela fé em Jesus Cristo e também, sinceramente, porque eu não queria queimar no inferno, entendeu? Mas ainda, enquanto eu estava em erro, quando eu admiti que eu era um filho do diabo, como aqui diz em 1 João, volta, 1 João 3,8, eu perguntei para Deus assim, qual o sentido então de eu continuar vivendo se eu vou queimar no inferno? Porque não tem sentido nenhum você continuar vivendo se não for para servir a Deus, porque isso aí você só está gastando tempo na terra, tempo esse que você gasta ofendendo ao Deus que te mandou ser santo. 1 Pedro 1,15 a 16. Entendeu? Eu estaria ofendendo a Deus se eu continuasse vivendo. E foi isso que eu perguntei para Deus, qual o sentido de eu continuar vivendo se eu vou queimar no inferno? Não tinha sentido nenhum. E então Deus matou aquela antiga criatura pecadora e fez nascer essa daqui, aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Essa aí é a nova criatura. Só que, obviamente, como vai ser o caso de todos vocês aqui, toda pessoa que quer buscar a verdade de Deus, 99% ou 100% das pessoas ao seu redor não vão aceitá-la. Não vão aceitá-la, por quê? Porque elas gostam de continuar no erro, elas não se importam em ofender a Deus, porque elas não têm temor verdadeiro de Deus. E esse negócio de se separar de pessoas pecadoras, para eles, é uma ofensa a Deus. Porque eles amam mais as pessoas ao seu redor do que o próprio Jesus Cristo, que mandou elas se separar daquelas que não vão segui-lo. Então Jesus mesmo falou que ele não veio trazer paz à terra, mas divisão, mas de espada. Eu vim por um homem em desacordo contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e os inimigos do homem serão os da sua própria casa. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e o que ama a filha, o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E o que não toma sua cruz e segue após mim não é digno de mim. E o que encontrar a sua vida perderá, e o que perder a sua vida por minha causa, esse encontrará. Isso aqui significa que se qualquer pessoa da sua família não está disposta a seguir Jesus, há uma divisão. Porque o limpo não pode ser limpo se ele anda com sujo. E se o sujo quer ser limpo, ele tem que sair do meio do sujo e não importa quem. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não coloca a família carnal acima de nada. Ó. Mas Jesus disse-lhe, segue-me, deixa que... 21. Outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus disse-lhe, segue-me, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Os mortos são os mortos espirituais, espiritualmente mortos. Por quê? Porque eles estão mortos em transgressões e pecados, como diz aqui, acho que em Efésios 2, melhor?
Aqui, ó, Efésios 2, e vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados. Enquanto você está em pecado, em transgressão e desobediência, você está espiritualmente morto. O morto não pode andar com o vivo e o vivo não pode andar com o morto, entendeu? Então, Jesus não faz exceção de pessoas, não tem esse negócio de, meu papai, minha mamãe. Ou você coloca Jesus em primeiro lugar, ou você coloca aquelas pessoas que você não quer largar em primeiro lugar, entendeu? E no final você vai ficar com aquilo que você mais ama. Então, no meu caso, eu falei a verdade para as pessoas da minha família, pelo menos aquelas com as quais eu tinha mais proximidade, e elas não aceitaram a verdade, elas se ofenderam da verdade, elas não quiseram se curvar à verdade, não quiseram obedecer à verdade. Então, o obediente não pode andar com o desobediente, senão ele mesmo se faz um desobediente. E Jesus, é claro, dizia que a gente tem que se separar, e a Bíblia diz isso diversas vezes, como aqui em 2 Coríntios 6, 14 a 17, direto 17 aqui. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei. Deles quem? Está aqui, ó, se você for ver no versículo 15, que harmonia entre Cristo e Belial, que parte tem o crente com o infiel. Quem que é o infiel? É a pessoa que pode dizer que crê em Cristo, que vai à igreja, pode falar um monte de coisa, mas ela não obedece, ela é infiel. Ela trai aquilo que Deus mandou ela fazer. Deus mandou ela se separar dos sujos, Deus mandou ela parar de pecar. Vai, não peques mais, sede santos, porque eu sou santo. Entendeu? Essas pessoas são infiéis. E as crentes aqui que se referem são as crentes de verdade. Não é só crente que na história de Jesus, ou crente que vai para a igreja, não. É crente que obedece a Jesus, porque a salvação é para quem obedece também, não é só para quem crê. Isso aqui estou pegando em inglês, vou pegar aqui em cima que é melhor. Aqui, ó. Hebreus, como eu sempre falo, 5:9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então você precisa obedecer, porque se você não obedece, a própria Bíblia também te diz que os desobedientes, não só os incrédulos, mas os desobedientes vão ser punidos com eterna destruição. Ó. E a vós que sois atribulados, descanso conosco. Esses aí são salvos, quando o Senhor Jesus se revelar desde o céu com seus anjos poderosos. E agora os não salvos, os condenados, em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, ou seja, dos incrédulos, e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais serão punidos com eterna destruição, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Então os desobedientes à palavra de Deus vão queimar no fogo do inferno. Se você não quer queimar junto, você precisa ver quem que você ama mais, se você ama Cristo realmente, ou se você ama as pessoas que andam contra Cristo. E sim, essa é a cruz que Jesus manda você carregar. A cruz é uma referência ao peso que você vai ter que carregar por seguir a palavra. Todo aquele que vai seguir a Cristo vai sim passar por algum tipo de sofrimento. Vai sim passar por algum tipo de sofrimento. Que sofrimento? Você vai largar as pessoas que você amava porque elas não amam a Deus. E como que isso se define, como que isso se manifesta? Pela não obediência delas à palavra de Deus. Pelos frutos os conhecereis, entendeu? Se a pessoa se manifesta em desobediência, mesmo após conhecer a verdade, ela não é árvore boa. Ela não honra ao Senhor, ela desonra ao Senhor. E aquele que honra não pode andar com aquele que desonra. O sujo não pode andar, o limpo não pode andar com o sujo, senão o sujo o suja. Então é isso que você precisa fazer. Então sim, eu tive que largar toda a minha família, e inclusive eu tive que largar esposa. Porque, olha, talvez foi um dos maiores bodes que eu conheci. Vou falar a verdade para você. Simplesmente a verdade não entrava na cabeça dela e eu tive que tomar a minha decisão. Quem que era maior? Deus, a vontade de Deus e viver em santidade, ou andar com quem não vive em santidade e quem vive em manifesta e nítida desobediência à palavra de Deus. Entendeu? Mas quando eu falo de separação, eu não falo de divórcio, nem tipo de separação judicial, nada. Eu falo simplesmente da separação física. Você tem que estar disposto a se separar das pessoas. Não importa quem, se você tem Jesus em primeiro lugar. E quando você tem Jesus em primeiro lugar, você faz tudo o que ele mandou e não importa não importa quem que você tem que largar para fazer isso. Entendeu? Não é que eu não tentei levar a verdade para as pessoas. Eu tentei, mas elas simplesmente se manifestaram em heresia, em pessoas que não aceitavam a verdade e pessoas que estavam distorcendo a doutrina para seguir uma doutrina, um ensinamento, uma ideia, uma perspectiva de visão cristã que
que andavam em desacordo com a verdade. Por exemplo, se você ver aqui em Tito 3:10-11, fala que ao homem que herege, ou seja, a pessoa que não aceita a verdade como ela é, depois da primeira e segunda admoestação, ou seja, depois da primeira e segunda vez, depois de poucas vezes que você admoeste, você repreende, você fala a verdade para essa pessoa, você deve rejeitá-la, sabendo que aquele que assim é pervertido e peca, estando condenado em si mesmo. A Bíblia não mente, entendeu? Se a pessoa não aceita a verdade, não importa o que ela acha na mente dela, a verdade independe da opinião dela. Uma árvore é uma árvore, queira eu goste ou não, entendeu? Um carro é um carro, não importa se isso ofende os meus sentimentos. Um carro é um carro, uma parede é uma parede. A verdade é a verdade. Deus, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela é bem clara em falar, em dar seus mandamentos ali, entendeu? Então eu tive que não só perder pessoas, mas eu também perdi aqueles meus empregos, porque primeiro eles me envolviam com pecado direta ou indiretamente. Simplesmente assim. Um dos empregos que eu tinha era envolvido com pessoas que eram sujas, simplesmente pecadoras e fofoqueiras e maledicentes, entendeu? Não dá pra ficar no meio daquela gente, impossível, entendeu? Impossível. E gente mentirosa, gente suja, não dá. Limpo, não pode ser limpo enquanto ele anda com sujo ou enquanto ele está no meio dos sujos. E o segundo trabalho também era mais ainda nítido, talvez, porque ele envolvia vários pecados e coisas mundanas, e a palavra fala nitidamente que em Tiago 4:4 que aquele que é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Quem que é o mundo são simplesmente as pessoas que andam em desobediência à palavra de Deus. Então, sim, eu carreguei minha cruz, eu não estava nem aí para o que eu tinha que perder, nem aí. Simplesmente essa é a atitude de toda ovelha que ama ao Senhor de verdade. O Senhor esse que tem a chave da morte e do inferno. O Senhor esse que vai dar uma herança para ela reinar com Ele. Para que ela escape do inferno, não só escape do inferno, mas que ela tenha glória e vida eterna com Ele. Entendeu? Quem que você coloca na balança? Quem que é mais importante para você? Aquele que criou você ou aqueles que foram criados por Ele, mas cospem na cara dele, através de suas atitudes de desobediência? Simplesmente isso. Não faça acepção de pessoas, porque Jesus não faz acepção de pessoas. Entendeu? O que mais que eu posso dizer? Então sim, eu larguei os meus empregos, me mudei, caí fora, não anda com Jesus, não anda comigo e ponto final. Isso é que toda pessoa que é séria contra Cristo, que é ovelha de verdade, faz. Simplesmente faz e Jesus cuida dela. Se você for ver aqui em Mateus, eu acho que é 6:33, a palavra diz claramente para a gente não se preocupar com essas coisas mundanas, ou com emprego, ou com o que eu vou vestir, o que eu vou comer, como que eu vou ganhar dinheiro, tal. A palavra fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que significa buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça? É viver em santidade e obediência à palavra de Deus como sacrifício vivo ao Senhor, carregando a cruz diariamente, entendeu? Você largou o pecado, largou quem quis ficar em pecado ou em desobediência contra a palavra de Deus, e ponto final. E a partir desse momento que você se dedica inteiramente ao Senhor, Ele vai cuidar de você e ponto final. As coisas não acontecem de acordo com a sua lógica, não acontece de acordo com 1+1 = 2. O único 1+1 = 2 que acontece de verdade, que é respeitado, é o fato de que 1+1, você obedece a Deus, igual a 2, Ele vai cuidar de você. Simples assim. Você larga tudo e todos que ofendem a Deus, porque essas coisas, essas pessoas não podem andar com você, porque elas te contaminam espiritualmente falando. Tudo que você aceita na sua vida é um membro seu. Se qualquer membro de sua vida ofender ao Senhor, que o que o Senhor manda fazer? Cortar fora para não ir para o inferno por causa dele ou com ele, entendeu? É simplesmente isso. Se teu olho direito te ofender, arranca e lança para longe de ti, pois é melhor perderes um dos teus membros que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Isso trata-se tanto das coisas que te fazem pecar, ou das pessoas que andam em pecado e que fazem parte da sua vida, porque você as aceita mesmo sabendo que elas estão cuspindo no rosto de Cristo com as suas atitudes, com as suas desobediências, com as suas próprias vidas. Então você não pode aceitar um sujo na sua vida. Entendeu? Ovelha só anda com ovelha. E o que aconteceu quando eu larguei tudo? Simplesmente isso que a Bíblia fala, porque a Bíblia não mente. O Senhor cuidou de mim e cuida desde então, e até então nunca me faltou uma refeição. E eu não trabalho. Simplesmente isso. As coisas acontecem. Não é mágica.
É a vontade de Deus que é soberana, não importa as minhas opiniões, nada importa. O que importa é que Deus falou, e se Deus falou, está falado. Se Deus falou, Deus não quebra a própria promessa dele. Ele falou que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Será que você tem fé para acreditar nisso? Para obedecer, para fazer a vontade dele, para ser um sacrifício vivo para o Senhor, santo e agradável? Porque se você não tem fé, você não pode fazer nada, você é indigno do Senhor. Ele falou que se você não estiver disposto a largar tudo por Ele, todas as coisas que ofendem a Deus e coisas de pessoas, você não é digno de ser um discípulo dele. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não pode, impossível. O que é ser discípulo? É ser cristão. Então, o que Jesus está falando? Se você não largar tudo que ofende a Ele, você não pode ser cristão de verdade. E se você não pode ser cristão de verdade, você não vai para o céu, você vai queimar no inferno. Porque você coloca as outras coisas antes dele. Você não ama a Deus acima de tudo, você ama as coisas que você não quer largar acima de Deus. Porque se você amasse a Deus acima dela, você as teria largado porque sabe que elas o ofendem. Entendeu? A Virgem de Cristo, a igreja gloriosa, ela anda sem defeito, ela anda em completa obediência à palavra de Deus. É 21 ou 27? Aqui, é 27, ó. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, ou ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa é a verdadeira igreja, pela qual Cristo se entregou. Para santificá-la e purificá-la completamente, para apresentá-la sem mácula, para que ela seja santa e irrepreensível, para que ela seja perfeita. Mas você só pode ser perfeito se você obedecer às palavras de Deus. Se você fizer o que Ele mandou você fazer. Enfim, bom, o que eu falei? Eu larguei os empregos, larguei as pessoas, Deus cuidou de mim. E cuida até então. É basicamente isso. Então só estou esperando a hora que o Senhor Jesus me chamar. E eu não sou a única pessoa que vive assim, não. Eu tenho irmãs e irmãs em Cristo, como você já viu em alguns stories aí, que tem prints de frases e mensagens deles nos chats dos estudos bíblicos, contando algumas partes dos testemunhos deles, do que eles largaram. Praticamente todo mundo largou todo mundo, entendeu? Todos eles largaram todas as pessoas da vida deles, porque elas andavam também em desobediência a Cristo. E você não vai encontrar a igreja verdadeira em templo de pedra. Você não vai encontrar isso. Isso não existe mais. Nós estamos nos últimos dias, entendeu? Nos últimos dias. As igrejas, as ovelhas de verdade, são as pouquíssimas pessoas espalhadas no mundo inteiro que fazem o que Deus mandou. Jesus falou em Lucas 6,46: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que eu digo? Ou seja, você está chamando Jesus de Senhor em vão. Porque Ele não é o seu Senhor se você não faz as coisas que Ele diz. Ele só é o seu, que Ele diz. Ele só é o seu Senhor se você lhe obedece. Do contrário, você mesmo e a sua própria mente é o seu Senhor. Você faz de si mesmo o seu próprio Deus, o seu próprio Rei. E não a Jesus. Porque se fizesse de Jesus o seu próprio Rei, você faria o que Ele mandava e largaria tudo que ofende a Ele. Aqui, ó, Lucas 9:59. E ele disse a outro: segue-me. Mas ele disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar o meu pai. Jesus lhe disse: deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas vai tu e pregue o reino de Deus. E outro também lhe disse: Senhor, eu desejo te seguir, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: nenhum homem tendo posto a mão no arado e olhando para trás é apto para o reino de Deus. Então, é simples assim, não tem meio termo com Jesus. Se você ficar em cima do muro, quando o muro cair, você vai cair junto, porque o muro é do diabo, entendeu? Nada que se opõe à vontade de Deus vai ficar de pé. Nada, nem ninguém que se opõe à vontade santa de Deus vai ficar de pé. Vai tudo ser derrubado. Então, o que eu falo para você? Eu esqueci de falar também no começo de tudo que eu saí da falsa igreja, foi uma das primeiras atitudes que eu tive. O último culto no qual eu fui, o falso pastor estava pregando que o santo é carnal, que o cristão é carnal. Nada disso, entendeu? Lá também tinha mulher que pregava. Isso não existe, também é proibido na palavra. Enfim, um pouco de fermento leveda a toda a massa. É isso que Paulo diz em Gálatas 5:9. O que isso quer dizer? Quer dizer, se a gente colocar numa linguagem atual,
que um pingo de veneno envenena toda a bebida, todo o copo. Se for despejar pingar um pingo de veneno num copo de água, quanto daquela água vai ficar envenenada? Toda. Você vai beber daquela água por acaso? Não. Então o que quer dizer? Se tem um pingo de falsa doutrina sendo ensinada, sendo propagada, sendo vivida por qualquer pessoa daquela igreja, principalmente pelos pastores, significa que tem erro ali dentro, entendeu? Então você não pode beber daquela água, você tem que se afastar daquelas pessoas, tem que se afastar das pessoas que causam divisões de doutrina, divisões como que está escrito aqui? Divisões e ofensas contra a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre, ou seja, à sua própria vontade. E com boas palavras e lisonjas, ou seja, falando bonito, te enganando, te comovendo, tocando no seu emocional, fazendo você chorar, te dando experiências espirituais, eles enganam os corações dos ingênuos. E o que Deus me falou quando eu tive que me separar daquelas pessoas do meu passado? Ele me falou exatamente isso aqui sobre ela. Malaquias 3:14. Vós dissestes, inútil é servir a Deus. E que lucro temos ao guardar a sua ordenança e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? É isso, esse versículo especificamente foi o que Deus me deu no momento que eu lhe pedi entendimento quanto às pessoas que diziam que queriam servir a Deus, mas da sua própria maneira, porque elas não faziam o que Ele mandava. Elas achavam esse negócio de servir a Deus à risca uma coisa inútil e um luto, um peso, um fardo enorme, entendeu? Eles não estavam dispostos a carregar a cruz e achavam que a cruz não valia a pena. E outra coisa que Deus também me falou, eu acho que está aqui, ó, Eclesiastes, acho que é 10. As moscas mortas fazem com que o unguento do perfumista exale mau cheiro. O mesmo sucede ao que tem uma reputação de sabedoria e honra ao permitir um pouco de insensatez. O que isso quer dizer aqui? Se você, no caso você é o perfumista que tem um unguento, que tem um perfume, certo? Se você deixa que as moscas mortas, quem que são os mortos? Os mortos em delitos e pecados, né? Aqueles que não querem obedecer a Deus e continuam pecando e continuam em desobediência. Se você deixar que essas moscas mortas toquem em você, você vai exalar um mau cheiro. Se você parar de ser sábio e deixar e permitir um pouco de insensatez em você, você vai ser um tolo. Entendeu? Você não pode permitir que as pessoas que Deus já manifestou como bodes voltem para a sua vida. Você tem que cortar e lançar para longe de você. Essa é a verdadeira atitude de um crente, de uma pessoa que é obediente à palavra de Deus. Então o que eu falo para vocês aqui? Se vocês, e provavelmente vocês estão ou fazem parte de uma igreja, de uma congregação que ensina qualquer tipo de doutrina errada, ou que não a vive, ou que rejeita esse negócio de se separar das pessoas, essa doutrina é falsa, é do diabo, entendeu? Você tem que cortar fora, senão suas vestes ficam sujas. As pessoas que não aceitam essa parte de se dividir, ou qualquer outra parte do evangelho, você tem que cortar fora, elas causam ofensa à doutrina de Deus, elas causam divisão. Você tem que carregar a sua cruz independentemente de quantas pessoas você tenha que largar na vida e do que você tenha que perder. Porque tudo vale a pena, porque no final você ganha ao Senhor Jesus Cristo. Se você for ver aqui em Mateus 19:29, Jesus fala, e todo que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou esposa, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Mas muitos que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. O que esse texto está falando aqui? Por que você deixaria a casa? Por que você deixaria irmão? Por que você deixaria a família, esposa e filhos? Está escrito no próprio texto, por Jesus. Por quê? Se eles fossem andar com Jesus de fato, se essas pessoas fossem andar com Jesus de fato, você não precisaria deixá-las. Porque elas também deixariam as coisas e andariam com você. Mas dois não podem andar juntos se eles estão em desacordo. Se você for ver aqui em Amós
3:3 é uma pergunta, acho que a palavra que se diz é retórica, né? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É óbvio que não. Então essa é a mesma coisa que Jesus está falando aqui. Essas pessoas que a pessoa que é cristã teve que largar é porque elas não estavam de acordo com seguir a palavra, não estavam de acordo em deixar coisas, pessoas e nomes, e bens pelo nome de Jesus, entendeu? Por quê? Porque elas colocavam essas coisas, casas, pessoas e bens acima do nome de Jesus, entendeu? Já se elas fossem de fato andar para a mesma direção, elas não tinham que se separar, porque elas andariam juntos, porque elas estariam de acordo. Então, o que tiver deixado casa, ou irmãs, ou pai, ou mãe, são as pessoas que não estavam dispostas a seguir o caminho estreito que conduz à vida. Se você for ver aqui em Mateus 7,14, é isso que diz, ó. Porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida. A vida o quê? A vida eterna, daqueles que se salvam. E são poucos os que a encontram. São poucos, porque a maioria não quer fazer essas coisas, não quer se sacrificar por Jesus de fato, não quer carregar cruz nenhuma. Entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo é o caminho que conduz à destruição. Destruição aonde? O fogo do inferno. Se a gente voltar aqui para 2 Tessalonicenses, é só você bater palavra com palavra aqui, ó. Os quais, versículo 9, os quais serão punidos com a eterna destruição. Quem não obedece ao Evangelho e quem não conhece a Deus. Então, por quê? Porque eles andam no caminho amplo, entendeu? Que conduz à destruição e não seguem a vontade de Deus. E a vontade de Deus que se você quer ser santo, você tem que se separar daquilo que não é santo e daqueles que não são santos. E ponto final. Ponto final. Não importa de quem você vai separar e o tamanho da cruz que você vai carregar. O que importa é que Jesus vai estar com você, Ele vai te dar paz em meio a tudo isso. Você vai crescer espiritualmente e você vai brilhar a sua luz diante dos homens. O resto segue o caminho que guia que conduz à destruição. Entendeu? Então, se você quer seguir Jesus de verdade, confirme essa mensagem com Deus, entendeu? Não precisa acreditar em nada do que eu estou falando. Põe o joelho no chão e pergunta se eu estou manipulando a verdade, se eu estou mentindo, se eu estou distorcendo a palavra, entendeu? Porque ele confirma quem é dele, quem segue Jesus de verdade, entendeu? E o próprio Jesus já apareceu para mim. E ele falou que os desobedientes não vão com ele. Ele repetiu essa frase 4 vezes. 4 vezes. E ele também falou que os pecadores estão prestes a ser destruídos. Prestes a ser destruídos. Porque a gente está nos últimos dias e a destruição está chegando. E desobediente não vai. Entendeu? Então, coloque tudo isso na balança. Porque se você não estiver disposto a largar essas pessoas, você vai para o mesmo buraco que elas vão. Entendeu? Se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. Se você segue os bodes, você recebe o mesmo pagamento dos bodes. Não sei mais o que mais dizer. A gente podia terminar com João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, a ovelha necessariamente não apenas ouve, mas ela segue, ela faz o que Jesus mandou fazer. E eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e nenhum homem as arrancará da minha mão. Então essa é a manifestação da ovelha. Ela obedece a Jesus, ela segue Jesus, o resto é bode, cantando ou não para Jesus, indo ou não à igreja, entendeu? Enfim, confirma com Deus isso aí e mova-se rapidamente, porque a ira de Deus está chegando e não vai ser nada legal ver a morte bater na nossa porta, na porta das pessoas que você ama e que não quis largar por causa de Jesus. E vai chegar e vai ser pesado, hein? Valeu.